Olá, hoje a gente entra num texto antigo, bastante denso. O capítulo 3 do livro de Jó. Depois de um tempo em silêncio, né, Jó finalmente fala. E olha, o que ele diz é chocante. Sombrio, ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Vamos dar uma olhada nisso, a força disso é palpável logo de cara. Jó quer que o dia do nascimento dele suma. Vire trevas. Ele fala assim: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Ele invoca escuridão, sabe, sombra profunda, nuvens, negrume, para tomar conta daquele dia. E o que chama atenção aqui é a profundidade desse desejo, né? Não é só tristeza, não. É tipo assim, uma vontade de aniquilar a própria existência, mas retroativamente. Ele quer que a data seja riscada do mapa, do calendário, que nunca mais tenha alegria nela. E a menção daqueles que amaldiçoam dias que podem despertar o Leviatã. Isso reforça o quão radical é essa maldição. Leviatã aqui como o símbolo do caos, né? Para sua própria origem, é pesado. E fica mais interessante ainda, porque Jó questiona por que ele sobreviveu, né, ao nascimento. Por que não perecia ao nascer e não morria ao sair do ventre? Ele lamenta ter tido joelhos para receber ele, seios para amamentar. Isso é uau! Se a gente conecta isso com o quadro geral, dá para ver um anseio muito profundo por paz. Mas é uma paz que ele claramente associa com a morte, com o descanso, sabe? Ele se vê em paz, dormindo, e não sozinho. Junto a reis, conselheiros, ali nas suas ruínas, túmulos, ou governantes que tinham ouro, prata, ou até, de forma mais crua, como um bebê que nasceu morto que nunca viu a luz. Nossa! É como se ele percebesse que na morte as hierarquias e o sofrimento acabam. Ele diz, ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. E continua, o pequeno e o grande ali estão, e o escravo fica livre do seu senhor. Então a morte vira o grande nivelador, a única justiça que ele consegue imaginar naquele momento. Parece que sim, a única esfera onde a opressão e a dor não vêm mais poder. É uma visão bem sombria da justiça, né? A liberdade só na inexistência. E essa honestidade dele continua, de forma bem brutal. Ele pergunta por que a luz, a vida, é dada justo para quem sofre, para os de alma amargurada, que desejam a morte, mas ela não chega. É um lamento sobre a própria vida ter virado um fardo insuportável, basicamente. Exatamente. E ele descreve a condição dele de um jeito muito vivo, muito físico. Pois em vez de comida vem suspiros para mim. Meus gemidos se derramam como água. Dá para sentir, né? Não é uma dor abstrata. Com certeza. Ele sente que os piores medos se realizaram. E o que é crucial, ele percebe Deus nisso. Como se Deus o tivesse cercado, escondido o caminho dele. Deixado sem saída. Isso. Aí a coisa transcende o lamento pessoal. Vira uma crise existencial mesmo. Sobre o sentido da vida no meio desse sofrimento todo. Então, o que fica disso tudo? Temos aqui um retrato muito cru da desolação humana. Jó se sente totalmente encurralado, sem paz, sem tranquilidade, sem descanso. A frase final é devastadora. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, mas apenas perturbação. Por angústia. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho. O que essa expressão tão visceral de angústia, dita sem filtro nenhum, revela sobre a experiência humana quando a gente chega no limite do sofrimento. E o que significa poder articular um desespero desse tamanho, mesmo dentro de um contexto de fé, de um texto sagrado. Fica essa questão, né? Sobre a natureza dessa relação com o sagrado quando ela é confrontada com a dor absoluta, que parece não ter sentido algum.